Então o apóstolo Pedro, em contrapartida, ele manda os maridos tratarem as suas esposas com honra, consideração e dignidade. E ele reconhece duas coisas. Primeiro, que elas são mais frágeis. E segundo, que elas são cordeiras da graça da vida. Vamos quebrar um pouco essas ideias para a gente tratar delas. Quando ele diz que as mulheres são mais frágeis, ele usa, no inglês, a tradução que eles traduziram foi weaker vessels, vaso mais frágil. Eu gosto dessa tradução porque, primeiro, que nos mostra que ambos são vasos, né? Tanto o marido quanto a esposa são vasos. Então, ambos são vasos, são feitos do mesmo material, têm o mesmo tipo de dignidade e dignidade intrínseca de imagem de Deus e imago Dei. Mas a esposa ela é chamada de o vaso mais frágil. Esse sentido de fraqueza aqui não é um sentido mental, não é um sentido espiritual e não é um sentido emocional. Pedro não está dizendo que as esposas são mais fracas espiritualmente, elas são mais fracas mentalmente ou elas são mais fracas emocionalmente. Ele está tratando única e exclusivamente da questão física e da questão social. A gente vê isso pelo fato de que ele vai dizer que elas são cordeiras da graça, ou seja, espiritualmente elas são iguais. E a gente vê por todo o resto da Bíblia e a forma como Deus é pelas mulheres, criou as mulheres da mesma forma como ele criou os homens, que elas não são mais fracas emocionalmente ou mentalmente ou intelectualmente, tá? A gente não vê isso em lugar nenhum da Bíblia. Então, o que ele está tentando trazer é, especialmente em questão física e em questão de vulnerabilidade social. Como a gente já falou da sociedade greco-romana algumas vezes nas nossas aulas, era uma sociedade muito patriarcal, muito focada no homem, em que as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda classe. Então, Pedro está dizendo, reconheça a posição vulnerável social em que as suas esposas estão e sejam, então, protetores delas socialmente. Sejam, então, aqueles que vão cuidar delas, tratá-las com dignidade, garantir que a sociedade não as ataque, não as oprima, seja quem vai proteger a sua família, as suas esposas e suas filhas da vulnerabilidade social em que elas se encontram. Em segundo lugar, a gente vê que o apóstolo também fala que as esposas são cordeiras da graça da vida, colocando, como eu disse, elas em pé de igualdade com seus maridos em questão espiritual. O mesmo foi feito pelo apóstolo Paulo quando ele diz em sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, verso 28, ele diz que em Cristo não há mais diferença espiritual entre homem e mulher, entre grego e judeu e entre escravo e livre. Então ele não estava, eu vou ter que ficar apontando de volta o meu livro, porque é uma temática que eu trouxe bastante ali. Mas o apóstolo Paulo, nesses versos, ele não estava trazendo uma igualdade social ou uma igualdade de papéis, né? Mesmo porque a gente vê que o livre e o escravo permanecem livres e escravos, eles não mudam os seus papéis e as suas expectativas sociais. Mas era uma igualdade de espiritualidade. Aos pés da cruz, nós somos todos espiritualmente iguais. Os gregos e os judeus, ou seja, os gentios e os judeus, os homens e as mulheres, os escravos e os livres. E olha que advertência poderosa, o resultado de um marido não tratar a sua esposa com a dignidade que Pedro está mandando é que as orações dele não serão ouvidas por Deus. É uma advertência gravíssima, uma advertência seríssima. Wayne Grudem, que é um teólogo norte-americano, ele comenta o seguinte sobre essa passagem. Nenhum marido cristão deve presumir que qualquer bem espiritual será realizado através de sua vida sem um ministério de oração efetivo. E nenhum marido cristão deve esperar um ministério efetivo de oração, a não ser que ele mostre consideração e dignidade à sua esposa. Seríssimo.